Olá, alunos! Hoje faremos História na Apostila, página 27, falando um pouquinho sobre o rádio, o cinema e a televisão. Conforme estudamos, atualmente existem as telecomunicações digitais, que são acessadas por meio de computadores, celulares e outros dispositivos conectados à internet, permitindo a interação entre pessoas de vários locais do mundo. Você imagina como funcionavam as outras tecnologias de telecomunicação, por exemplo, o rádio e a televisão, quando a internet ainda não existia? Então vamos começar pelo rádio. Com o desenvolvimento da energia elétrica, tornou-se possível instalar torres que emitiam ondas de rádio responsáveis por transmitir o som para aparelhos chamados receptores de rádio ou radiolas. Esses aparelhos, que normalmente tinham apenas dois botões para regular o volume, mudar a estação e ligar e desligar o aparelho, transformaram a vida de muitos brasileiros. Essa novidade chegou ao Brasil em 1922, mas os aparelhos de rádio custavam muito caro e por isso só se popularizaram 10 anos depois. O rádio foi um importante meio de divulgação das marchinhas de carnaval, como as criadas por Chiquinha Gonzaga e as cantadas por Carmen Miranda. Então vocês estão vendo ali a seção Você Sabia, onde eu quero que vocês façam a leitura, e aí nós vamos para a página 28. Naquela época, poucas pessoas tinham condições financeiras para comprar um aparelho de rádio. Por isso, quem não tinha rádio buscava frequentar a casa de amigos e parentes ou até mesmo lugares públicos, como lanchonetes e praças, para ouvir a programação. Então ali tem um conceito de programação que eu quero que vocês também façam a leitura. Para as pessoas que não sabiam ler ou que não tinham acesso a jornais, ouvir rádio era uma forma de saber as notícias. Em geral, os programas eram apresentados por radialistas e as radionovelas eram narradas por atores. Para que a narração se tornasse mais interessante, os cenários, as sensações e os pensamentos dos personagens eram descritos pelos atores. Nas radionovelas, os temas podiam variar: histórias de romance, ação, suspense e comédia. Os capítulos eram apresentados em sequência, geralmente uma vez ao dia. Esse era um momento muito esperado pela audiência, que se envolvia com a história e ficava curiosa para conhecer o final. Os programas de auditório também faziam muito sucesso. Nesses programas, em um auditório havia uma plateia que participava das apresentações, se manifestando com palmas ou fazendo comentários. Os músicos, por sua vez, tinham a oportunidade de apresentar seus discos e as grandes estrelas das radionovelas podiam fazer interpretações e dançar no palco. O áudio desses programas era transmitido pelas estações de rádio brasileiras para que as pessoas em casa também pudessem acompanhar as atrações. Outros olhares. Leia esse trecho de texto publicado em 1953 sobre um programa de rádio chamado Histórias do Tio Janjão, da emissora Rádio Nacional. Um dia desses, o tio Janjão recebeu esta carta: "Tenho o prazer de comunicar-lhe que a nossa classe do 4º ano o escolheu para patrono da biblioteca que acabamos de fundar. Fizemos essa escolha porque temos muita simpatia pelo programa que o senhor dirige. Embora nem sempre possamos ouvi-las por causa do horário escolar, sabemos sempre as suas histórias, que nos são recontadas por pessoas de nossas casas. Peço-lhe sua biografia e seu retrato para a inauguração. Despede a sobrinha Maria Glória Duarte, da classe de Dona Maria Angélica de Vasconcelos, do Grupo Escolar Miguel Couto, em Divinópolis, Minas. Agora, conforme o texto, responda as questões. Letra A. Para qual público o programa de rádio Tio Janjão era direcionado? Para os comerciantes, funcionários do governo ou para crianças? B. O que era apresentado nesse programa de rádio? C. Por que a aluna Maria Glória Duarte enviou uma carta ao tio Janjão? E D. Como as crianças ficaram sabendo das histórias do programa se este era transmitido no mesmo horário da aula?
Conectando com é uma pesquisa que vocês vão fazer no caderno de história, tá? Então ele diz assim, número 1, de acordo com o que você estudou, escreva no caderno 4 tipos de programações de rádio de antigamente. E 2, a respeito das estações de rádio, pesquise 3 emissoras de rádio brasileiras do passado e 3 emissoras que têm cobertura no município onde você mora, na Fazenda Rio Grande. Então, número 1 e número 2, pesquisa no caderno de história. É para fazer, hein, pessoal? Página 30, vamos falar um pouquinho sobre a história do cinema. Então, o cinema surgiu na Europa e no ano de 1895 em Paris foi feita a primeira exibição pública de um filme. A apresentação impressionou e comoveu muitas pessoas e poucos anos depois o cinema se tornou uma das atividades de lazer preferida de muita gente. Inicialmente, os filmes eram muito curtos, duravam 15 minutos no máximo. Contudo, cada vez mais pessoas demonstravam interesse em assisti-lo, o que incentivou o desenvolvimento da indústria do cinema. A cidade de Hollywood, nos Estados Unidos, destacou-se mundialmente na produção cinematográfica, pois nela foram fundados diversos estúdios de gravação de filmes. O clima de Hollywood, com dias ensolarados quase o ano inteiro, também favorecia as filmagens ao ar livre. No início, os cinemas não tinham som, portanto, não havia trilhas sonoras, músicas, ou falas audíveis dos personagens. Muitas vezes eram usadas legendas para exibir a fala ou explicar algum acontecimento da narrativa. A partir de 1920, o cinema passou a se tornar um meio de comunicação audiovisual, isto é, associava som à reprodução de imagens. Surgiu então o cinema falado. Além de reproduzir as trilhas sonoras, os filmes a partir de então passaram a reproduzir as vozes dos personagens e demais sons da obra. Novamente tem ali a seção Você Sabia, onde eu quero que vocês façam a leitura dessa curiosidade. Página 31, televisão. Então a professora deixou um vídeo disponível bem legal para vocês, contando um pouquinho sobre a história da televisão, tá? Eu vou ler essa parte, mas eu quero que vocês assistam o vídeo que é bem legal. Então a televisão surgiu como uma combinação de rádio e cinema. Foi inventada há aproximadamente 100 anos, quase na mesma época em que surgiu o cinema falado. Inicialmente, as imagens eram transmitidas em preto e branco. No Brasil, essa tecnologia só chegou em 1950, com a primeira emissora brasileira, a TV Tupi. Apesar da novidade, os primeiros programas de televisão não despertavam a atenção do público, tanto quanto a programação do rádio. O sucesso televisivo chegou somente por volta de 1960, quando ocorreram investimentos em mudanças de cenários, figurinos e programas. Por muito tempo, os programas de auditório foram um dos principais líderes de audiência na televisão brasileira, pois apresentavam atrativos que não poderiam se tornar conhecidos por meio do rádio. Então, vocês estão vendo ali uma imagem do Chacrinha, que eu quero que vocês façam a leitura da descrição também. E aí na página 32 já tem uma atividade. Então, eu, historiador, atividade número 1. Destaque as ilustrações de televisão do material de apoio e, conforme as orientações do professor, colhe essas imagens na linha do tempo, seguindo a ordem cronológica, do mais antigo para o mais atual. Então, vocês vão encontrar 4 televisões com modelos bem diferentes. E de acordo com esses modelos, qual vocês vão achar que é mais antiga até a mais atual, vocês vão colar ali na linha do tempo, que começa em 1946 e termina então na atualidade, tá? Número 2. Escreva pelo menos 2 funções que os aparelhos de televisão atuais têm e que não existiam na época da televisão em preto e branco, tá? 2 funções bem atuais. Hoje em dia existem televisores super modernos que têm várias funções. Então, se vocês não souberem, pode pesquisar, não tem problema. Ainda na página 32 tem uma curiosidade bem legal. Então, ali diz assim: a televisão permitiu às pessoas assistirem ao vivo a acontecimentos marcantes, como a primeira viagem dos seres humanos à Lua.
Essa viagem foi assistida por milhares de pessoas, as quais acompanharam o lançamento da espaçonave Apollo 11 em direção à Lua, as experiências dos astronautas na nave e, finalmente, no momento em que o astronauta estadunidense Neil Armstrong se tornou a primeira pessoa a pisar na Lua, o que aconteceu em 1969. Então eu quero que vocês observem essa imagem, leiam ali a descrição da imagem e aí vamos para a página 33, falando um pouquinho sobre as novas tecnologias. Então a gente viu ali o rádio, o cinema e a televisão no passado. A professora colocou um vídeo sobre uma curiosidade, então, sobre a televisão. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as novas tecnologias. Inclusive, a professora colocou um vídeo para vocês falando sobre esses avanços tecnológicos, tá? Para cada meio de comunicação desenvolvido, é comum questionar se essa nova tecnologia irá substituir as já existentes. Contudo, nem sempre isso acontece. Por exemplo, quando a televisão surgiu, havia uma grande preocupação com o que aconteceria ao cinema e ao rádio, pois a partir daquele momento seria possível não apenas ouvir programas e histórias, mas também assistir a eles no conforto da própria casa. Você deve ter observado que nenhum desses meios de comunicação desapareceu, mas foram bastante modificados no decorrer do tempo conforme as necessidades e os desejos das pessoas. Esses meios também se adequaram às novas tecnologias que surgiram conforme a internet, mas continuam presentes no dia a dia das populações. Seção Vamos Brincar, jogo dos meios de comunicação. Então vocês vão jogar em dupla com alguém da sua família, vocês podem jogar em mais pessoas também, no máximo 4 pessoas, tá? Providenciem o dado e utilizem os personagens disponíveis no material de apoio. Esse dado, pessoal, quem não tem, no celular tem aplicativo de dado que vocês podem estar baixando, tá? Posicionem os personagens na casa inicial do tabuleiro que consta no material de apoio. Joguem o dado e quem tirar o número maior inicia a partida. Ao percorrer o tabuleiro, você deve fazer o que é solicitado, isto é, avançar ou voltar algumas casas. Vence o participante que primeiro atingir o fim do tabuleiro. Então é um jogo bem fácil, tá? Lá no material de apoio, então, vocês vão encontrar 4 participantes e o tabuleiro. E o dado, quem não tiver, então, pode estar baixando. E vamos para a última página de hoje, página 34, seção Lápis na Mão, atividade número 1. A respeito da prática de se ouvir rádio, marque verdadeiro ou falso. Então, vocês estão vendo várias frases onde vocês vão marcar verdadeiro ou falso. 2. Lê este trecho de notícia sobre um evento televisionado em 1969 e faça o que se pede em seguida. Então, diz ali. No Museu de Arte Moderna, centenas de pessoas assistiram ontem, a partir das 14 horas, na exposição espacial, a uma transmissão direta de televisão da Apollo 11. Hoje, às 14h15, haverá nova transmissão. Às 22h, no museu, um grupo de cantores do Rio de Janeiro e São Paulo fará uma serenata de despedida à Lua. Letra A. Que evento foi transmitido pela televisão? Marque a alternativa correta. A primeira exibição de filme do cinema falado? Um programa de auditório? Ou a primeira viagem do ser humano à Lua? B. No texto da notícia, destaque o trecho que revela que a transmissão foi realizada ao vivo. 3. Atualmente, muitas pessoas têm discutido a importância da inclusão digital para o acesso à informação e ao conhecimento. O que significa inclusão digital? Façam uma pesquisa. E 4. Entreviste uma pessoa idosa e solicite a ela que responda as seguintes questões. Nesse caso, eu quero que vocês tentem entrevistar uma pessoa bem idosa, não precisa ser pessoalmente, pode ser via celular, chamada de vídeo, enfim, tá? Então, letra A, que meios de comunicação existiam na época dessa pessoa, na infância? E B, qual desses meios era utilizado com mais frequência? Por hoje é só, assistam os vídeos complementares e qualquer dúvida a professora estará à disposição. Beijos, bom final de semana. Lembrando que hoje vocês têm trabalho de ciências para entregar, hein?
Tchau, tchau!